meio para o final do segundo tempo, que para o Palmeiras faltou atacar a bola no sentido de tê-la para buscar o gol, né? Porque ele fica mais na defesa. E para o Flamengo faltou perna. Eu entendo, o Paulo parece que não quis mexer muito para não mudar a característica do time que estava ajeitado em campo. Mas ele faz só uma alteração. E aí, no final, os jogadores cansam. Sim, eu acho que assim, foi um momento, né? Algo que ele pensou com relação à partida, durante a partida também. Eu acho que o Flamengo fez um grande jogo. Eu acho que ele poderia ter mexido em alguma coisa ali, né? Tentado o Pedro, por exemplo, para buscar a vitória. Não sei, outras opções que o Flamengo teria para realmente modificar o jogo, um cenário, para os jogadores que estavam no banco e pelo que aqueles que estavam em campo estavam entregando. Mas aí fica essa sensação, né, Dani? De você tentar, você jogar dentro da sua casa, né, com o apoio do seu torcedor, a vitória ser importante para você, porque, né, o Flamengo sabe que vai ter que, no segundo turno, ir ao campo do Palmeiras. Então, ali a obrigação, entre aspas, de vitória era do Flamengo. Quando você não mexe no time, você fica com a sensação que algo poderia ser feito para conseguir a vitória. Mas eu não sei, eu acho que eu não imagino assim, o Flamengo fazer mudanças que propiciassem ao Flamengo conseguir a vitória. Eu acho que isso seria construído dentro do jogo. Né? Eu não vi o Flamengo cansado no final da partida, por exemplo, você falar, pô, esses caras pregaram. Ninguém pediu para sair, exatamente, né? Mais ou menos assim, intenso, o Palmeiras, talvez. em algum momento, após as substituições, foi superior ao Flamengo. Eu vi um jogo equilibrado durante os 90 minutos. O Flamengo com um pouco mais de bola, né? Que é a forma como o Flamengo está acostumado a jogar, que a gente está acostumado a ver o Flamengo também. Eu acho que isso o Flamengo está conseguindo se reconstruir. Então, ontem foi um time que marcou um pouquinho sob pressão, foi um time que ficou com a bola, que criou algumas chances. E o Palmeiras é um time, como a gente falou, um time muito competitivo, né? Um time que fez as substituições, mas que manteve ali, pelo menos dentro de um conceito de jogo, quase a mesma estrutura. Mas eu acho que não foram as substituições que poderiam fazer diferença para o Flamengo. Eu acho que foi um grande jogo. O Flamengo tentou a vitória, o Palmeiras criou algumas chances, como a gente viu aí também. Né? O chute do Danilo, a defesa que o Hugo fez foi impressionante, assim como o chute do William Arão também, que a gente acompanhou com a defesa do Everton. Acho que foi um grande jogo. A gente sente falta dos gols, né? Sim. Acho que o Abel falou isso. Esse jogo... Você estava ocupado na hora deste jogo, que eu sei, mas tenho certeza que depois você parou e foi olhar o que aconteceu nesse Flamengo e Palmeiras. Hoje às 7h10 da manhã para assistir o VT desse jogo, entendeu? Você não viu na sequência? Porque eu assisti o jogo do Santos ontem, depois eu vi o Chicago ganhar do Milwaukee em Milwaukee, empatando a série 1-1. E um espetáculo de jogo, grande atuação do DeMar DeRozan. E depois hoje acordei às 7h10 para assistir o VT, assisti duas vezes. O jogo do Palmeiras, duas vezes, Palmeiras e Flamengo. Eu assisti. Cada um foi melhor em uma vez que você assistiu ou não? Não, eu cheguei à mesma conclusão nas duas vezes. O Flamengo foi melhor. Sim. O Flamengo foi melhor, entendeu? E senti muito o fato de o Palmeiras não... Eu não sei se eu falei boa tarde para os companheiros. Falou. Fica tranquilo. O fã de esporte também, para Dani já mandei um beijo. E o problema é que o Abel não pode ver um time grande pela frente jogando fora de casa, que ele joga feito time pequeno, né? Esse é o grande problema, né? Quando ele joga em casa, ele joga feito time grande. Quando ele joga fora de casa, ele é muito cheio de cautela, né? Ele é muito cheio de cautela. O primeiro tempo foi bom. O segundo tempo, o Palmeiras deu 3 chutes a gol, é muito pouco. É muito pouco para quem tem um elenco que tem, para quem desfruta do status de hoje ser o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil não pode jogar fora de casa, independente do adversário, e no segundo tempo dar 3 chutes em gol. Não pode. Não pode. Tem que propor o jogo também, tem que saber... Você não precisa propor o jogo. Não precisa propor o jogo. Vou te retirar isso que eu falei. Você precisa saber atacar. A sua maneira. Vou jogar atrás, mas eu vou agredir. Agora, só jogar atrás, quando você tem a posse de bola, você não sabe direito o que fazer com ela, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras no segundo tempo, 3 chutes a gol, é muito pouco, gente. 3 chutes a gol para o Palmeiras. Você pega um time mais fraco, 3 chutes a gol, jogando no Rio com o Flamengo, num tempo, você até entende, mas não para o Palmeiras. Não, Palmeiras. É o que eu falo, você entendeu? O Abel, tem hora que ele tem lampejos de que está gostando do jogo ofensivo. Estou gostando de fazer gols. 8 gols no time na Libertadores, 4 no outro, 4 não sei o que lá, em 3 jogos fez 16 gols. Pá, que maravilha, mais de 5 gols por jogo de média. Pô, está nascendo um novo Abel Ferreira. Mas aí tem uma recaída dessa, né? O jogo poderia ter tido gols, poderia ter sido mais vistoso no segundo tempo, se o Abel não pensasse do jeito que ele pensa. E eu não estou dizendo que ele está errado, hein? Estou dizendo só que eu não concordo. Que é já o costume dele, né? É o costume dele. Ele vai para a segurança assim. dele. Exatamente. Ele vai lá, eu só acho isso, que se ele fosse técnico, por exemplo, do Santos, faria todo sentido.
Santos não tem time para jogar de igual para igual com ninguém. Com ninguém. Agora, o Palmeiras tem. E a gente espera, por exemplo, o Flamengo, quando vem jogar em São Paulo, no Allianz, contra o Palmeiras, ele joga de igual para igual. Ele vai para cima. Ele parte, vai, ganha. Já meteu 3-0 aqui. Entendeu? É esse futebol que eu gosto. Você, palmeirense, que gosta disso, eu não tô criticando você, não. Eu só tô apenas dizendo que eu não gosto. Entendeu? E que esse jogo poderia ter tido gols, fosse um pouquinho melhor, se o Palmeiras fosse um pouco mais audacioso. Porque ao ser audacioso, você deixa espaço para o adversário. É um risco que você corre. Você entendeu? O Abel não... Exatamente. Aí sai gol, aí você vai pra frente, você faz o seu. Aí vem o outro e faz também. Então, o jogo fica bonito. O jogo fica bonito. Na entrevista... Vamos ouvir? Vamos. Vou deixar todo mundo falar, depois dos treinadores. Primeiro, Paulo Sousa e Abel Ferreira aqui no F90. É um jogo que nós sabíamos perfeitamente que ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem, esteve muito concentrada, com uma boa redução das linhas, sobretudo das distâncias da nossa linha defensiva, que nos permitiu sempre defender muito bem. Pecado por este resultado, merecíamos muito mais por tudo aquilo que nós fizemos. Uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de maior controle, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas com um maior controle, e tudo aquilo, ou seja, a única coisa que acabou por não acontecer foi mesmo o golo. Mas merecíamos sair vencedores hoje, pelo aquilo que fizemos. Foi um grande jogo, onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Advil e Motorola. Só para a gente dar uma passada aí em números, né? A gente separou o primeiro e segundo tempos dessa partida. A gente olha ali a posse de bola. No primeiro tempo ela foi mais parelha, no segundo tempo aumenta um pouquinho para o Flamengo. Chutes, e aí eu quero fazer só uma ressalva aqui. Chutes no alvo, nenhum do Flamengo no primeiro tempo, 2 do Palmeiras no primeiro tempo. Eu considero bola na trave. Segundo. Então, era exatamente isso que eu ia falar. A bola do Arrascaeta na trave tem que entrar como chute. Exatamente, a gente não pode entrar. A gente não pode entrar nesses conceitos desses sites que fazem isso. Tá cheio. Os sites não consideram. Eles consideram que chutou a bola, mas pegou na trave, gente. Eles consideram a finalização um chute bloqueado. Eu também não acho. Eu acho que direto a gol. Esse critério que esses sites. Eu não vou nominar sites aqui, mas eu não concordo. Um monte de estatística que aparece aí. Às vezes amigo meu manda lá, você estatística lá de um site que faz estatística. Olha, dá uma olhada aqui. Os caras discordam de tudo isso. Então vamos voltar para os treinadores. Como é que bola na trave não acertar o gol? Pô, você acertou a trave. Você acertou a trave. Justamente. Se você só não acerta o gol, ela foi fora. Mas ela foi no gol. O goleiro pegou. Foi no alvo? Ou a trave evitou. Sim. Foi no alvo. Foi no alvo? Foi no gol. Entendeu? Então eu acho que esses sites de estatística deveriam rever. E cruzamento, então? Por exemplo, eles não sabem dizer para você se cruzamento alto, se rasteiro é passe, cruzamento alto é cruzamento. É uma confusão. Então eu acho que a gente não pode se prender muito com esses números aí, não. Eles enganam muito. E enganam principalmente o torcedor. Por exemplo, a gente até tirou os números. Completa. Não, porque às vezes você pega assim, o time deu 25 finalizações, tá? Aí você pega de finalização, 16 chutes que o Fábio Luciano bloqueou na frente da área. Pra mim não é finalização. Pra mim isso não é finalização. Então teve intuito. Quando acabar aqui, a gente vai fazer uma reunião pra vocês ensinarem o pessoal. Dani, isso é importante, sabe por quê? Deixa eu só entrar nos treinadores. Só desculpa, Dani, desculpa. Isso é importante porque isso baliza torcedor. O meu time deu 25 chutes a gol. Foi o que o Facicani falou. 16, o cara chutou, o Fábio Luciano foi lá e botou o pé. No outro, nos outros 13, o 29, o Zé Elias fez a mesma coisa. Como é que arrematou 29 vezes?
Nenhuma chegou no gol. Tá errado isso, gente. Tá errado isso. Não pode ser contado como chute. Invariavelmente, por exemplo, eu comentando o jogo, eu comento aqui, graças a Deus, nos canais ESPN aqui, bastante coisa legal. Geralmente, a minha matemática é diferente da que aparece. Claro, é óbvio. Porque eu considero o chute direto, em direção ao gol. Ou fora ou no alvo, é uma chute. finalização. Bloqueou, faz parte da defesa. O zagueiro tirou. Faz parte do trabalho não dele. chegou. Ali é o mérito do zagueiro. Lógico. Entendeu? Então, assim, eu não considero. Eu prefiro outro tipo de análise. Eu vou mais cru, direto e reto em relação à simplicidade do futebol. A gente pode considerar, então, o que os treinadores falaram para voltar aqui para o debate de Flamengo e Palmeiras? Pode. Tá, Esse obrigado. tá entusiasmando a gente. Pode. Ô Zé Elias, você queria falar, antes deles falarem ali, você ia citar um ponto da entrevista. Eu quero saber o que você tem para dizer. Se essa pergunta que está aqui é boa, qual dos dois analisou de forma mais realista o que aconteceu em campo? Cada um puxou para o seu lado, né? É natural, lógico. cada um puxa para o seu lado. O Paulo puxou para o Flamengo, o Abel puxou para o lado dele. Eu ia ressaltar em relação ao Abel as anotações, vamos dizer assim, né? Porque ele falou sobre posicionamento do Veiga, posicionamento do Danilo, posicionamento do Zé Rafael, justamente para tentar anular os pontos fortes da equipe do Flamengo, que ele sabia que o Arão iria vir para o jogo, né, que o Felipe Luiz ia sair para o lado esquerdo, então o que ele fez, ele arrastou um pouquinho mais o Veiga para dar o primeiro combate. São coisas interessantes, e aí é o que o seu Sormani está falando, e é o que nós sabemos aqui em relação ao Abel, porque ele já deu essas demonstrações, né? Ele não parte, a maioria não vou dizer que são todas, mas a base dele é o seguinte: primeiro eu vou me defender, para depois, dentro da minha defesa, procurar o ataque. Né? E não é assim, eu vou atacar primeiro para depois tentar, com o ataque, tirar essa... Porque às vezes a impressão que dá, quando ele está chegando para finalizar, ele não está inteiro fisicamente, né? 100% para fazer o movimento correto para o bate. Ontem, Zé. Né? Não, mas eu estou dizendo de uma forma geral, né? Para ele fazer o bate, para chutar, por exemplo, aquela furada ali, se fosse um ano atrás, ele não ia furar. Ele ia meter o gol, pelo menos a bola, ele ia acertar. Então, essas movimentações, muitas vezes, acho que tiram um pouquinho o tempo. Às vezes ele chega um pouco atrasado, né? Às vezes ele está fora da posição, então ele tem que se esforçar um pouco mais para chegar na finalização. Porque, teoricamente, você tem dois homens de criação, que é o Everton e o Arrascaeta, mas você tem as chegadas dos caras, né? Você tem a chegada do Isla, tem a chegada do Lázaro. Se não tiver o Lázaro, você vai ter o Bruno Henrique. Né? Então, eu sei que a função dele, muitas vezes, de abrir os espaços dessas movimentações, mas eu queria ver ele um pouco mais próximo da área, para ele poder finalizar, sim, para ele estar inteiro para finalizar.